Ouvintes do Panorama 95. Vamos falar hoje aqui de um tema nasoangiofibroma, é isso mesmo? Perfeito, nasoangiofibroma juvenil. Nasoangiofibroma. Muito bem. E aí, o que é que significa isso? Bom, nasoangiofibroma é um tumor benigno, originado sempre na fossa nasal, quer dizer, ele começa pelo nariz. Embora seja benigno, ele vai adquirir uma característica de malignidade que eu vou dizer já por quê. Então, é benigno, se origina geralmente no forame esfenopalatino, e ele tem uma característica de crescimento lento, porém permanente. Ele está sempre crescendo, sempre crescendo, sempre crescendo. Como ele é localizado numa região que é pouco acessível, a pessoa não percebe o surgimento do tumor, ele vai crescendo lentamente. E ele tem uma característica de erosão das estruturas próximas bastante importante. Ele vai destruindo as estruturas ósseas que estão envolvendo esse tumor. Ele é muito vascularizado, tem muitos vasos sanguíneos, e isso dificulta bastante depois do tratamento. E tem essa característica de crescimento com erosão. Então, como ele tem essa característica, ele se pode se tornar maligno porque tem uma possibilidade relativamente grande de invadir a parte intracraniana. Às vezes ele destrói o osso que separa o nariz, a fossa nasal, da caixa craniana. Quando destrói essa estrutura óssea, ele passa a crescer para dentro da cabeça, para dentro do cérebro. Por isso que eu disse que ele tem essa característica de malignidade. Embora seja benigno, se ele passar a crescer para dentro da cabeça, ele se torna um risco à vida do paciente, um risco relativamente alto. Então, quais são os sintomas que o paciente vai perceber? É um tumor relativamente raro, ele só representa em torno de 0,5% dos tumores de cabeça e pescoço, não é comum, é bastante incomum na verdade. Eu pessoalmente só vi um até hoje, na minha vida inteira de 23 anos de formado, 23? Isso, 23 anos de formado, eu só vi um tumor, só lembro de ter visto um, talvez tenha visto dois, não tenho certeza. Então, não é comum, é bastante raro, mas tem essa característica de crescimento lento. Quando ele vai crescendo, vai passando a dar sintomas. Qual é o sintoma mais comum percebido pelo paciente? É a obstrução nasal. Geralmente mais de uma narina do que da outra, mas pode ser mais ou menos simétrico. E outro sintoma relativamente comum é sangramento nasal com uma certa frequência. Então, o paciente aqui passa a apresentar um sangramento, e não sabe o que é quando vai investigar um tumor desse. O nome juvenil não vem à toa, ele atinge basicamente adolescentes, tá certo? É um tumor que não vai se perceber quase nunca na vida adulta, se percebe ainda na adolescência, e basicamente adolescentes do sexo masculino. Não é comum se ver o acometimento de meninas com o nasoangiofibroma juvenil. Então, tem essas características aí que eu relatei. Como o diagnóstico muitas vezes é tardio, às vezes, quando vai se perceber, ele já tem invadido a parte intracraniana. Então, em torno de 20% a 35% dos casos chegam a invadir a região intracraniana, e isso dificulta bastante o tratamento e piora o prognóstico, obviamente. Embora seja benigno o tumor, à medida que ele tem esse comprometimento intracraniano, piora o prognóstico. Mas, por exemplo, que tipo de sinais a gente acaba percebendo que chega à conclusão de que estamos realmente com esse problema? Os mais comuns são esses dois que eu falei, os sintomas mais comuns são esses. Agora, dependendo para onde ele esteja crescendo, por exemplo, ele pode crescer para dentro da órbita. A órbita é a caixa que aloja o olho. Então, se ele crescer para dentro da órbita, ele pode causar protusão ocular. O olho vai ficando mais saltado, um olho mais para fora do que o outro. Não é comum que isso aconteça, não é sintoma comum. Se ele crescer em direção à parede externa da região nasal, ele pode causar também uma proeminência óssea de um dos lados, a maxila, o próprio osso nasal, alguma desses ossos ao redor do nariz pode ficar proeminente de um dos lados. Não é comum que isso aconteça, como eu disse, ele vai procurando as estruturas mais frágeis. Essas estruturas externas do próprio nariz, da maxila, são ossos mais resistentes, mais fornidos, digamos assim. É mais difícil que ele cause erosão e lesão dessas estruturas. Já a estrutura que separa o olho do nariz é uma laminazinha óssea como uma unha. A estrutura óssea que separa a cavidade intracraniana do nariz também é uma laminazinha óssea pouco mais grossa do que uma unha.
Então é muito mais natural que ele cresça para esses espaços e por isso é difícil se perceber. Quando se percebe, às vezes é bastante tardiamente. Então, os sinais mais clássicos de chamar a atenção é obstrução nasal que o paciente não desenvolvia antes, não tinha essa obstrução rotineira, porque quem tem rinite é comum que tenha obstrução nasal. Não é toda obstrução nasal que chama atenção, mas é uma obstrução nasal permanente que o paciente não tinha relatos antes, está sempre entupido, sempre entupido, sempre entupido. Ou sangramento associado a isso. São os dois sintomas mais importantes para chamar a atenção. Você pode conviver com, por exemplo, imagine que nariz entupido o tempo todo é um desconforto imenso, Mas fora isso, você pode conviver por resto da vida ou melhor realmente se tratar? Não, em se tratando de nasoangiofibroma, a causa da obstrução, se for nasoangiofibroma, tem que tratar sempre. Ele é um tumor de crescimento lento, mas de crescimento permanente. E se não for tratado, uma hora ele vai invadir a fossa intracraniana, quer dizer, vai para dentro do cérebro. E isso é um risco à vida do paciente altíssimo. Não pode ter nada comprimindo o cérebro. Na medida que tem um tumor comprimindo a região intracraniana, isso expõe o paciente a um risco de vida. O tratamento desse tipo de tumor é sempre cirúrgico. Não adianta a gente pensar em outro tipo de tratamento que não vai resolver. É sempre cirúrgico, tem que fazer uma cirurgia para remoção dele. Algumas vezes associado a outras técnicas. Por exemplo, como ele é muito vascularizado, é muito comum se usar embolização prévia. O que é embolização? Através dos vasos sanguíneos que suprem esse tumor, como eu disse, ele é muito vascularizado, tem muitos vasos sanguíneos. Então, através desses vasos sanguíneos, você joga algumas microesferas de um equipamento, fugiu o nome agora, de um elemento químico que faz a obstrução dessas artérias, tá certo? E diminui a vascularização do tumor. Isso facilita o intraoperatório. O paciente vai ser operado com muito mais facilidade. E na maioria das vezes, após a remoção do tumor, principalmente se tiver já invasão intracraniana, se ele já tiver crescido para dentro do cérebro, aí na maioria das vezes se usa também a radioterapia. Em alguns casos, quimioterapia também. Embora ele seja benigno, isso tudo para combater a recidiva do tumor. Tem aqui pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030, doutor Enio. Por que quando eu tomo coisa gelada, me dá uma dor na face, subindo para o olho? Isso pode ser perigoso? Quem pergunta é a Edneide. Não, Edneide. Perigoso por isso não. São sintomas esses aí clássicos de quem tem algum processo alérgico, de rinite. É muito comum que as pessoas que têm rinite relatem piora dos sintomas quando têm contato com algo muito gelado. Então, nesses casos, o sintoma é geralmente desencadeado por uma piora dessa alergia, que pode vir de espirro, obstrução nasal, coceira, dor na região da face, dor na região nasal. Esses são sintomas mais comuns de piora da rinite quando há esse contato. Não preocupa, mas se for uma coisa muito comum, que incomoda bastante, existe tratamento para isso e tem como ela melhorar desse sintoma mesmo quando for ter contato com alguma coisa mais gelada. Eu sei que você dizer isso para quem mora numa cidade com calor de 40 graus é complicado, mas eu já ouvi, inclusive aqui da sua própria pessoa, do que, por exemplo, o gelo, ele às vezes é muito prejudicial, né? Você imagina que o nosso organismo está na temperatura interna em torno de 37 graus, próximo disso pelo menos, e você ingere um líquido próximo a zero. É um choque térmico que não pode ser tão benéfico ao corpo de ninguém, ainda mais numa região quente como a nossa. Então é sempre usar o bom senso, evitar o excessivamente gelado. Não dá para a gente dizer, consuma tudo natural. Não precisa disso também. Mas evite o excessivamente gelado, que todo extremo geralmente é prejudicial. Doutor, meu filho tem 11 anos, ele de vez em quando, de repente o nariz sangra, não sente mais nada, pode ser o quê? Ele tem costume de estar cutucando o nariz. Bom, o sangramento nasal ele tem causas bastante diversas, as mais comuns, vamos lá, a própria manipulação qual a idade que ele falou? 11 anos. A própria manipulação do nariz pelo paciente pode ser uma das causas mais comuns. A gente, quando cutuca o nariz com a unha, vai causando microtraumas e às vezes abre uma espécie de uma feridinha que fica sangrando. Isso é comum, bastante comum em crianças, principalmente e idosos, porque a mucosa é mais delicada. A própria questão ambiental, o clima muito seco como o nosso, causa ressecamento da mucosa. Esse ressecamento pode também provocar microfissuras nessa região da mucosa e, à medida que essa microfissura atinge um vaso sanguíneo, uma veiazinha, rompe a parede desse vaso e faz sangrar. É outra causa bastante comum. Nasoangiofibroma, que a gente foi o tema
da discussão. É uma possibilidade? É. Não é, como eu disse, comum de forma nenhuma. É uma possibilidade raríssima. Eu, na minha vida inteira, vi um ou dois. Mas é uma possibilidade, não dá para a gente afastar. Então, são causas bastante diversas. As mais comuns são as primeiras que eu falei. O clima, a questão ambiental que resseca a mucosa, essa é a mais comum disparada. A manipulação é também bastante comum. Tem outra pergunta aqui do nosso ouvinte. Fiz um exame de Covid e na hora que a enfermeira foi introduzir o cotonete na minha narina, ela percebeu uma dificuldade na penetração. Com a mudança de clima, tenho dificuldade de respirar. E aí? Bom, algumas possibilidades. As duas principais. Desvio septal. O nariz é dividido ao meio por uma parede, que é o septo nasal. Ela pode ser retilínico, que é o ideal, ou pode ter algum desvio de eixo. Ele pode não ser tão retinho como deveria. Então pode ser torto para um lado ou para os dois, pode fazer um S. Nesses casos vai dar dificuldade realmente a passar o suavezinho para fazer o teste do Covid ou qualquer outro instrumento que se faça necessário usar dentro do nariz. A outra possibilidade é hipertrofia de cornetos. Dentro do nariz a gente tem uma estrutura chamada corneto, todo mundo tem, e ela pode estar aumentada de volume. Há algumas causas para isso. Uma própria hipertrofia do corneto pode ser grande por si só. As crises inflamatórias do nariz, sejam rinites, sinusites, gripe, o próprio Covid também pode aumentar o tamanho do corneto temporariamente. E isso também pode causar a dificuldade de passar o suave e também obstrução nasal. Então ela deve ter algum desses dois elementos, ou talvez algum outro, que são muitos possíveis, pólipos nasais, processos inflamatórios crônicos. Tem várias coisas que podem causar esse tipo de sintoma e também de dificuldade de passar o suave. Ela deve ter algum desses e também é passível de tratamento. Ela pode resolver o problema com tratamento. Se for só hipertrofia do corneto, inflamação do corneto que aumente o volume dele temporariamente ou permanentemente, existe tratamento para isso, que pode ser medicamentoso na maioria das vezes ou cirúrgico em alguns. E o desvio de septo, a mesma coisa, é sempre cirúrgico, não se corrige desvio de septo de outra forma. Tem uma outra pergunta aqui, doutor Enio, qual exame para diagnosticar esse tumor? Certamente que você está falando, né? O tumor, ele é diagnosticado inicialmente por uma nasofibroscopia. A pessoa tem essas queixas nasais que eu falei. O médico vai olhar o paciente, provavelmente não vai ver nada na rinoscopia quando a gente só olha de fora, porque o tumor é principalmente da parte posterior do nariz. Aí vai recorrer a esse exame chamado nasofibroscopia. A nasofibroscopia é uma espécie de endoscopia do nariz. Quando a gente passa o endoscópio, o nasofibroscópio, vai visualizar a lesão. E aí, a partir daí, vai ter que se fazer outros tipos de exames para complementar e dimensionar, nos dizer o tamanho dessa lesão, para onde ela está indo, que são exames de imagens, tomografias, ressonância principalmente, a maioria delas contrastada, ou a angiorressonância, que nos dá uma visão melhor ainda, tá certo? Então, esse tipo de exame sempre é necessário para fazer um dimensionamento, um estadiamento do tumor. Doutor Enio, tive uma gripe e fiquei com a sensação do ouvido com água. O que é que pode ser? Pode ser apenas uma sensação? Na verdade, sim. Essa sensação é indicativo que tem alguma coisa funcionando errado. O ouvido da gente, o ouvido médio, ele é uma cavidade que tem ar lá dentro e a pressão do ar tem que estar igual à pressão do ar aqui fora. Quem estabelece a comunicação desse ouvido com o nariz é um canalzinho chamado tuba auditiva. Quando a gente gripa, quando a gente tem um resfriado, quando a gente tem uma crise de rinite, esse canal pode não funcionar tão bem como deveria. E ocorre muitas vezes uma diferença de pressão do ar lá de dentro para o ar aqui fora. Esse geralmente é o estágio inicial. Depois disso pode começar a acumular secreção lá dentro. Chama-se otite média secretora, uma secreção que dá uma piora ainda dos sintomas. Ao invés de dar só aquela sensação de pressão, vai dando essa sensação de água, diminuição da audição. E isso deve ser tratado sempre, quanto mais precocemente, melhor. Porque se tiver secreção dentro do ouvido e demorar, às vezes essa secreção vai ficando muito espessa, muito viscosa, e não se consegue mais fazer com que essa secreção saia através de medicamentos. Muitas vezes é necessário uma intervenção cirúrgica para tirar essa secreção lá de dentro, que abre o tímpano, aspira a secreção, bota um tubo de ventilação para poder resolver um problema que poderia ter sido resolvido de forma muito mais fácil na fase inicial. Então, uma coisa que eu sempre boto na tecla aqui, sintomas de ouvidos têm que ser tratados o quanto antes melhor. Quanto mais precoce, melhor seria o resultado na maioria das vezes. Não dá para achar que é comum, né? Não. Sentiu alguma coisa no ouvido, não guarde.
Ok, doutor Enio, meu filho desde criança que sangra o nariz, parou aos 11 anos e agora com 16 voltou a sangrar novamente. O que é que pode ser? A mesma resposta que eu dei na pergunta anterior vale para essa. Pode ser várias coisas, as mais comuns são essas que eu falei. Manipulação, já, um rapaz de 16 anos, eu acho que não acredito muito que tenha correlação com isso. Mas a questão ambiental, que traz ressecamento da mucosa, provoca microfissuras, rompe a parede dos vasos e sangra, seria a mais comum. Mas na idade dele, por exemplo, a gente não pode também deixar de pensar em nasoangiofibromo, porque é uma idade comum e é do sexo masculino, pelo que eu entendi. Meu filho, né, que ela falou. Então, em uma hipótese bastante pouco provável, não é muito provável não, pelo contrário, é bastante improvável, mas são hipóteses que a gente não pode descartar. Ok, tem mais perguntas. Sempre que me exponho ao sol ou fico na quintura, me dá dor de cabeça ou minha garganta fica inflamada. E aí? Vamos lá. Exposição a calor extremo. Algumas coisas podem acontecer. Quem tem enxaqueca é bastante comum que sofra piora da enxaqueca quando tem essa exposição a um calor maior. Exposição ao sol ou própria calor onde a pessoa estiver numa sombra mesmo. Não é necessário que seja o sol, não. Calor, barulho, estímulo visual, algumas coisas podem desencadear crises de enxaqueca. Aí seria uma possibilidade para essa pessoa. Outra também seria desencadeamento de crises alérgicas. A pessoa que se submete a frio extremo, a calor extremo, mudanças de temperatura, na verdade, seja para mais ou para menos, que se submete a contato com alérgenos, por exemplo, poeira, fumaça, produto químico, podem desencadear crise de alergia e podem apresentar esse tipo de sintoma que a pessoa está reclamando. Então, existem principalmente essas duas possibilidades aí. Outra pergunta aqui do nosso ouvinte é com relação aos males que o ar-condicionado do carro pode trazer para as pessoas. O ar-condicionado, de uma forma geral, ele tem dois problemas principais. O primeiro, ele trabalha retirando a umidade do ambiente. Todo ar-condicionado, ele trabalha tirando a umidade do ambiente. Então, quanto menos umidade tiver, pior a qualidade do ar que a gente respira. Aqui a região da gente já é naturalmente seca. Então, você imagine você passar muito tempo do dia exposto a um ar-condicionado que está tirando ainda mais a umidade do ambiente. Quando é no ambiente domiciliar, a gente pode remediar esse problema usando um umidificador. Um aparelhinho que você bota água dentro e ele fica vaporizando água no ambiente. Eu não conheço se existe esse dispositivo para veículos, para carros. Eu acredito que não. O umidificador veicular nunca ouvi falar. Não acredito que existe. Então seria um dos problemas. O outro, o choque térmico. No carro, o mais importante ainda é isso. Você geralmente deixa o seu carro exposto ao sol ou ao calor. Quando entra no carro, está o carro pegando fogo dentro pelo efeito estufa. E aí liga o ar-condicionado no máximo, um vento na cara. Como aqui em Caicó os trajetos são muito curtos, quando começa a esfriar o carro lá, vai você de volta para o calor. Então esse choque térmico, entra, sai, de calor para frio, de frio para calor, tá bastante prejudicial também para quem tem, principalmente para quem tem rinite, para quem tem alergia, mas para qualquer pessoa pode prejudicar. Então, qual é a orientação, por exemplo? O ideal, nos trajetos dentro de Caicó, dentro das cidades menores, se a pessoa tiver como abrir o carro, deixar o carro aberto um tempinho, sair aquele calor extremo do efeito estufa que o carro acumulou, depois que sair, andar com o carro de vidros abertos, mesmo que com o ar ligado, nos trajetos mais curtos seria o ideal, porque não tem tanto aquele choque térmico como teria na situação inversa. Então, sempre é melhor fazer isso, deixar sair o calor excessivo de dentro do carro do efeito estufa. Quando ele tiver mais frio, entra, pode até ligar o ar-condicionado, mas de preferência com as janelas abertas para não haver aquele choque térmico que eu relatei. Mas entre ligar o ar e dirigir com o vidro baixo, né? Qual que menos traz impacto? Aqui em Caicó eu acho que dá para associar as duas coisas. Andar com o ar ligado e o vidro baixo seria uma opção muito boa, porque resfria um pouco o carro sem dar aquele choque térmico. Em viagens, não. Você vai se deslocar daqui para Jardim de Seridó, para sua terra, para Serra Negra, minha terra, pode ir com o ar-condicionado ligado sem problema nenhum de vidro fechado. Mas em trajetos muito curtos, eu acho que não vale a pena esse choque térmico que a gente se submete, porque o conforto térmico não seria tão grande. A pessoa não vai ter tempo de passar o calor nos trajetos curtos que são feitos aqui em Caicó. Agora me despertou uma dúvida, por exemplo, aquele bafo quente, né, que o vento com o vidro baixo ele traz para a gente, aquele é prejudicial ou não? Todo extremo, né? Como eu falei, o calor extremo ou o frio extremo são
choques térmicos são desfavoráveis para o nosso organismo. Nosso organismo, como de todo ser vivo, ele é muito mais adaptado ao meio termo, nem tão frio, nem tão quente. Seria uma temperatura mais adequada. Mas a região da gente é quente, não tem como a gente fugir disso. Infelizmente, a gente vai passar a nossa vida inteira tendo contato com calores extremos aqui, que a temperatura realmente é sempre alta. Esses dias eu fui dar uma pedalada e, meu amigo, saí de Caicó com um calorzinho, né? Peguei uma chuva no meio do caminho do tamanho do mundo, né? Teve um choque térmico nessa... Teve, com certeza. Aí mudou bruscamente a temperatura e você ainda pegou o famoso bafo da chuva, né? Na hora que a água da chuva bate no solo, principalmente se for no asfalto, se for no calçamento, ela volta a evaporar porque o solo está muito quente. Então aquele famoso bafo de chuva que vai... A evaporação da água da chuva que já caiu, vai começando a evaporar, é um choque térmico que é bastante comum que haja... crises de rinite, crises de alergia desencadeadas por esse tipo de contato. Ainda bem que eu não tive, graças a Deus, né? Amém, você está abençoado por Deus. Mas é prejudicial. Sempre comum que a gente veja gente dizendo que estava bonzinho, tive contato com o bafo da chuva e tive uma crise. A Margarete pergunta, sempre que ando ou viajo entre 11 ou até 3 horas, sempre me dá muito dor de cabeça. Pode ser esse choque térmico? Pode ser sim, exatamente por esse motivo aí. Uma hora mais quente, né, ela se submete aos extremos de temperatura e é mais comum que ocorram esses sintomas nesses horários mesmo. Meu filho é muito alérgico, ele não pode sentir cheiro forte, tem estalecido, já tomou vários remédios, não fica bom, tem rinite, enxaqueca também. Tem tratamento? Tem tratamento, não tem cura. Quem disser que vai curar o seu filho estaria provavelmente lhe enganando. Os quadros alérgicos, eles são geneticamente determinados e não há quem possa ainda na medicina mudar a estrutura genética de ninguém. Então essa questão genética vai estar sempre com ele. O fator ambiental, que todos esses fatores aí que ela enumerou, mudança de temperatura, produto químico, poeira, fumaça, pólen, tudo isso pode desencadear crise realmente. E é impossível também que alguém se isole totalmente do mundo e não tenha contato com nenhum desses fatores. Por isso que a alergia ela vai ter sempre a possibilidade de voltar. Mas existe tratamento, sim, e a pessoa pode passar bons períodos sem ter crise se fizer um tratamento adequado. Olha, um amigo nosso aqui está aqui informando, não sabia, que aqui em Caicó, inclusive, você encontra aí, em alguns estabelecimentos comerciais umidificadores de ar. Para carro. Para carro, carro. Eu não conheço. Bom saber disso. Pois é, né? Não conhecia, não. É bom saber disso. Vamos testar, inclusive, se realmente funciona. Tem mais pergunta aqui, bom dia. Bom dia, eu queria saber a respeito, bom dia. Queria perguntar aí ao doutor, porque quando é fé, geralmente acontece que eu tô com crise de garganta, mas não é tipo como se fosse afta, assim na garganta, assim, na goela, não tem, não é na goela não, na garganta, assim, do lado do outro. Tipo, não é uma crise, que a gente sabe, percebe como é uma crise de garganta, e eu, no meu ver, eu não acho que é uma crise de garganta, tipo, uma afta que sai assim ao redor da boca, por dentro da boca, perto do dente. Mesmo assim, às vezes sai assim por trás do dente. Às vezes eu sinto como se está saindo na minha garganta, afta. Tipo aquelas aftas, aqueles carocinhos, tem? Mas não é crise de garganta. Crise de garganta é uma coisa. E a afta, alguma coisa assim que está incomodando eu, é outra coisa. E aí, doutor? Bom, a afta pode sair em qualquer região das mucosas, tanto da boca como da garganta, pode sim, não é uma coisa incomum de se ver não, é bastante comum, pelo contrário, a gente vê com uma certa frequência a afta na garganta e, como ela diz, não é propriamente uma crise de garganta, é uma lesão pontual que pode causar incômodo, então realmente pode sair, não é uma coisa incomum não, a gente vê com uma certa frequência isso. E pode ser realmente isso que esteja acontecendo com ela. Mas aí teria que ver numa crise para dizer realmente se aquilo é afta ou se não é, ou se é algum outro tipo de causa levando a esse incômodo que ela está apresentando. Dr. Eno Lobo, ele é médico otorrino, está na Clínica CardioKid, na Rua Augusto Monteiro, 1248, no centro de Caicó. Telefone 3417-1016, 99667-7510.
E o WhatsApp 981 54 44 53. Doutor, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Um bom dia a todos e até a próxima semana, se Deus permitir. 8 horas e 20 minutos, confirmando 8h20. Eu volto já.